Graça e paz da parte do Senhor. Eu sou o pastor Luciano Daniel, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Queimados, em Valença. Amém? Eu quero trazer para vocês aqui uma narrativa que me chama muita atenção do enviado dos apóstolos, que vai nos chamar bastante atenção. E aproveitando que o tema da nossa escola bíblica dominical, a primeira leitura do ano, se trata da origem da igreja. Amém, irmão? E nós sabemos que a igreja ela se originou no Éden, quando ali Deus, fazendo o homem segundo a sua imagem e semelhança, trazendo uma estrutura para ele, Deus disse para que eles crescessem e multiplicassem. A tendência de Deus já era fundar e estabelecer ali uma igreja. Portanto, nós vamos compreender que na realidade a primeira igreja estabelecida por Deus foi o Éden. Quando Deus fez o Éden, Deus fez o Éden em 4 braços de 4 rios, Gion, Sion, Eufrates e Tigre. E ali então Deus estabeleceu um lugar para que todos os dias na virada da noite ele pudesse ir ali conversar com a sua criatura, ou receber a glória da sua criatura, saber como que ela estava achando do Éden. Então, ali se estabelece a igreja. Aí depois nós venhamos ali vendo Salomão construindo o primeiro templo, dando continuidade ao trabalho de Deus, até chegarmos a nós. E o nosso precursor, o fundador da igreja primitiva, ninguém melhor do que Pedro, apóstolo Pedro, segundo a igreja apostólica, seria o primeiro Papa do mundo, Então nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que maravilha, irmão, pegarmos a deidade da igreja primitiva para os dias de hoje. Aqui nós vamos entender que o maior sinal de crescimento da igreja do apóstolo Pedro se chama corporativismo. Nosso pastor regional tem comentado muito sobre isso, e isso nos chama a atenção. O que é corporativismo? A comunhão dos irmãos uns com os outros. Bem, outro dia eu disse para os irmãos daqui na escola dominical, o que é comunhão? Comunhão é um saco de batata. Um saco de batata, cheio de batata, é uma comunhão de batata. Mas o evangelho ele vai mais além, porque a tendência do evangelho é montar uma unidade, um só corpo ligado em Cristo. Apesar de vários membros, mas o corpo é um só. Então, uma unidade. Vejamos bem, um saco de batata é uma comunhão. E o que é uma unidade? Uma unidade é o purê da batata, irmão. Assim deve ser a igreja. O que quer dizer o purê da batata? É quando um irmão se preocupa uns com os outros. Isso mostra para nós o caráter da igreja primitiva, o compromisso da comunidade cristã nos tempos do apóstolo Pedro. A igreja não só crescia pelo evangelho que eles pregavam, mas a igreja crescia pelo evangelho que eles viviam. Olha que coisa importante que Deus traz para a nossa vida. E aí nós trazemos para os dias de hoje, olha bem, a Bíblia diz que o caráter da comunidade envolvia tanto para os outros judeus que eles se sentiam com o coração aquecido em prestar atenção naquilo que os apóstolos diziam. E o que mais nos chama a atenção, olha só, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Quer dizer, eles participavam, eles ouviam o que os apóstolos diziam e colocavam em prática
como diz ali no livro de Tiago, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 24, não sejais somente ouvinte, mas também praticante da palavra. Porque não adianta eu ouvir e não praticar, irmão. É como se eu estivesse desobedecendo. Eu sempre costumo dizer que nós temos um costume, às vezes, que certas coisas é reverência a Deus, e a maior reverência foi aquilo que Salomão escreveu no capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração abominável. Então, você tem que ouvir a mensagem e colocá-la em prática no teu coração. Fazendo assim, você tem noção de que pregando e vivendo, a igreja vai crescer. E o que é que está acontecendo com hoje, irmão? Nós estamos ouvindo no ouvido e saindo no outro. O líder está pregando e ninguém está dando atenção. E o mais engraçado, né, irmão? Todo mundo quer ser líder agora. Ninguém mais quer ser servo, irmão. Engraçado que Jesus disse que ele não veio, né? Aleluia, para ser lavado por ninguém, mas ele veio lavar o pé de muitos. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E a maior parte de nós, nós estamos aqui para servir. Por que nós, os líderes, não podemos faltar cuidado? Por que nós, os líderes, podemos abandonar a nossa família em casa e temos que estar na igreja todos os dias? Não, irmão, isso é obrigação de todos nós. Nós fazemos porque nós temos temor de Deus. Sabe o que é temor de Deus, irmão? Não é medo, não. É reverência, respeito. A Bíblia diz que ele todos os dias estava no templo adorando. Hoje é um sacrifício. A gente tem que estar orando 24 horas para Deus tocar, para que a igreja esteja. Irmão, a igreja antigamente crescia por causa disso, o corporativismo. Toda vez que alguém passava na porta do templo, o templo estava lotado. Alguém falava, gente, está acontecendo alguma coisa. Não vou entrar nem para saber. E a Bíblia diz que por causa disso, aleluia, havia muitos sinais e prodígios feitos pelos apóstolos. Por que os paralíticos não vêm mais na igreja? Nem os crentes também vêm, irmão. Quanto mais o paralítico. O paralítico não vem na igreja porque ele é paralítico, não tem quem traz. Mas se tiver quem traz, pode ter certeza que tem homens de Deus em cima do altar, mulheres de Deus em cima do altar, homens e mulheres usados, que vão colocar na mão do paralítico e ele vai andar. Mas aí o que é que está acontecendo, irmão? Estamos perdendo respeito com a igreja, perdendo respeito com o nosso líder. Eu sempre digo o seguinte, irmão: eu sou um vaso de Deus, mas o meu líder é a tampa. Vaso sem tampa deixa o óleo sujo, entra no comodismo e não tem compromisso com Deus. Amém, irmão? Então, irmão, vamos voltar àquele primeiro amor, o amor da igreja primitiva, fazer a igreja crescer. Olha, você vê como que era antigamente, a assistência de uns para com os outros era muito grande. A Bíblia diz que aqueles irmãos que eram ricos vendiam seus bens e partiam a cada um segundo a sua necessidade. Deixa eu dizer uma coisa, é você vender sua casa, é você vender aquilo que você não usa. É você vender aquilo que não tem mais utilidade para você. Está parado, irmão. Então eles vendiam aquelas utilidades e repartiam com cada um segundo a sua necessidade. Essa é a igreja. Esse é o maior modelo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A maior pregação de Deus foi amor e misericórdia. E será que nós estamos tendo um para os outros? Será que estamos se preocupando com o problema uns dos outros? Ei, irmão, é tempo de você assumir o seu lugar. Não fica achando que consagração é disputa de carreira. Amém, irmão? Tem muita gente que parece que está vivo, mas está morto. Então eu vou deixar uma mensagem para você. Ageu, capítulo 2. Aviva, ó Senhor, as suas obras comandantes. Que Deus lhe abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado.